Agni Parthene Despina, Achrante Theotoke. Vamos ver perguntas, por favor. É preciso o quê? Você comprou ícones assim. E aí? Ele está perguntando se precisa levar o senhor para que abençoe eles ou pode venerar já. Eu não entendi a parte final. Preciso o quê? Se precisa levar para o senhor abençoá-los ou pode venerar eles já. Olha, tem que levar para abençoar, né? Porque esses ícones eles não são vendidos abençoados, não. As pessoas adquirem os ícones, levam para a igreja e levam para casa. Ninguém vende ícones abençoados. Isso não se faz. Padre, eu também tenho uma pergunta. Hein? Eu tenho uma pergunta também. Sim, Em relação, eu perguntei isso para o senhor algumas aulas atrás, mas não era o assunto, então meio que ficou para depois. Mas em relação a ícones do Pai, nesse caso, da Santíssima Trindade, só seria aceito ícones do Filho ou também teria alguma forma de representar o Pai que seria correta? olha, teologicamente não é correto representar o Pai, porque o Pai nós não conhecemos o rosto, só quem conhece é Jesus Cristo. Então, como é que eu vou fazer um ícone do Pai se só quem conhece é o Filho? Só quem viu é o Filho. Agora, quem olha é o Filho, olha o Pai, né? Porque ele é manifestação do Pai, então o Pai não aparece. Ele é reflexo do Pai, né? Entende? Então, alguns ícones têm esse problema, não sei por que motivos, eu não sei explicar. Tem alguma representação do pai, né? Um velho de barbas e tal, representando o pai. Isso aí não me parece correto, não. O que eu posso dizer é isso. O Davi, ele até falou aí no chat, porque tem alguns ícones na Rússia, se eu não me engano, que usam como base uma visão do profeta Daniel sobre o ancião dos dias. Eu até falei rapidinho com o senhor sobre isso, mas eu acho que eles usam isso como base. Sim, mas essa menção do profeta Daniel é o Senhor das obras, né? Uma coisa assim. É um texto polêmico, porque isso aí depende de uma interpretação, né? E o texto bíblico é muito claro: ninguém viu o Pai. Olha, é um detalhe que eu não sei responder, não tenho maiores elementos por que se faz isso. Ok? Bom, que mais? Pergunta sobre os ícones. Ué, uma pergunta interessante, Rafael. Veja, de fato, o que ocorre é o seguinte: veja, quando o ícone, vamos falar quando o ícone é elaborado, o iconógrafo ele jejua, ele reza, ele pede inspiração do Espírito Santo, ele tem a bênção do bispo, então ele vai escrever o ícone respondendo uma pergunta, né? Ok? Então, já me distraiu. É, qual era a questão que estávamos tratando? A questão anterior, qual era a questão anterior?
Sobre abençoar os ícones. Sobre Abençoar o os ícone ícones. milagroso. Olha, desculpa. Sim, então veja, então o ícone, quando ele é abençoado na sua confecção, ele é abençoado na igreja, né? Ou por um bispo, ou por um padre, né? Na liturgia, são abençoados. Então, é, isso acontece muito. Por exemplo, já tem casos de ícones que vertem óleo, mirra, ícones que choram, ícones que sangram. Então, é como se o ícone mandasse uma mensagem. É muito comum. Agora mesmo vi uma foto no Twitter de um bombeiro com um ícone e eu achei estranho. A casa pegou fogo e o ícone foi preservado, não queimou. Então, em compensação, agora na guerra da Ucrânia, bombardearam uma igreja e tal, queimaram um ícone milagroso lá na Ucrânia, não sei. Não escapou da maldade, não. Então, tem ícones que de fato fazem milagres, né? Fazem milagres. Há vários ícones famosos aí que levam para os lugares e provocam milagres, curas, etc. Isso é a graça de Deus que se manifesta através do ícone. O que eu posso dizer é isso. Bom, Davi, qual foi a tua pergunta? Oi. Ele perguntou sobre. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu vou ler aqui. Aquele que o Santo Ele, Manto que se comemora, sim. Qual é a pergunta? ele está perguntando se é realmente o rosto de Jesus. Olha, eu já falei disso no, no, no vídeo anterior, não é? Veja, esse ícone parece que apareceu pintado assim, mas veja, nenhum ícone, presta atenção, nenhum ícone é a foto de Jesus Cristo. Aí isso contraria completamente o, o conceito de ícone. O ícone não é fotografia, não. Aí o rosto dele é representação. Porque Deus é como se Deus tivesse mil rostos. Vou dizer aqui uma coisa, um teólogo mena. Deus tem mil rostos. Nenhum ícone vai expressar a totalidade de Cristo, não. Deu para entender agora? É impossível. Porque Cristo é o ilimitado. Apenas uma imagem que nos transmite uma ideia. Tem mil ícones de Cristo, mil, cada um diferente. E é o mesmo Cristo. A riqueza de Cristo não pode ser limitada por um ícone. Este aqui é o ícone dele. Este aqui é a foto dele, não. Isso, isso é explodir o próprio conceito de ícone, que é uma representação. E não é fotografia. A fotografia é estar raciocinando por um paradigma de modernidade de que é cópia do autêntico. Não é isso. O que o ícone faz é nos transmitir para além desta realidade, do tempo, do espaço. Espera aí, repete aí as imagens do Velho Testamento. Se elas são ícones também. Veja, o Serafim, tem o nome aí, né? É, os querubins que estão lá não são ícones, são objeto de culto. Eles estavam na Arca da Aliança
e eram elementos de culto, participavam no culto, não é? Agora, tem ícones de querubins, né? Isso é outra coisa. Os querubins que estavam na Arca da Aliança eram elementos do culto, e não eram imagem, eram objeto mesmo, ok? Padre, uma Como pergunta. turíbulo, os castiçais são símbolos. Hum? Aquele castiçal judaico, né, que tem vários, né? Então, algumas igrejas até utilizam, né? Porque é um elemento de culto. Na nossa celebração aqui, nós temos dois castiçais e uma lamparina no meio, as duas luzes. São objetos do culto. E mais? Na estrutura da igreja, tem alguém, um diácono, alguém na estrutura relacionado à produção dos ícones? Olha, o iconógrafo na igreja é alguém que tem talento para, para produzir os ícones, e então não é uma função, digamos assim, sacerdotal. Nós já tivemos na nossa igreja aqui, teve um período que nós tivemos 8 iconógrafos. Eram pessoas fiéis que, de repente, decidiram pintar e faziam ícones. A nossa igreja fez a primeira exposição de ícones bizantinos do Brasil, em 1990, 91. Eu tenho o folder ainda. Fizemos lá no Museu do Estado e eram fiéis. Havia dois padres, o nosso padre Rafael é iconógrafo, né? Haviam outras pessoas que faziam ícones que agora viajaram, estão fora da igreja, né? E tivemos vários iconógrafos, vários, ok? Então não é uma função, não é uma função. Sim, exatamente. Tem que ter a bênção para dedicar-se a pintar ícones. Se alguém tem interesse, converse com o padre Rafael, ele pode ensinar e a gente pede a bênção ao bispo e vai aprendendo e vai pintando, vai fazendo, ok? Isso não é difícil. Difícil é alguém que tenha essa habilidade, esse talento. Eu, por exemplo, não tenho nenhum talento para fazer ícones, né? Porque na igreja não tem uma pessoa que faça tudo, né? Não, não tem. Então, os dons são distribuídos entre várias pessoas. Então, uns têm talento para o canto, outros para o ícone, outros para eh, fazer paramentos. Estou doido para que apareça um alfaiate aqui na igreja, né, para produzir as vestimentas, tal, que é um talento, né? Entendeu? Bom, que mais? Temos 10 minutos. Claro que sim. Isso aí não precisa. Se você bota uma coisa discreta ali e tal, esse é o lugar de trabalho, né? Então, é bom ter, né? Aliás, é interessante que vocês tenham ícones em casa. É bom ter ícones no banheiro, na cozinha, nos quartos de dormir, na sala. Tem poder, não é? Porque se você está numa casa onde você é um estranho no ninho e você vai ter problemas com a família, é melhor não botar. Porque o ícone não pode ser motivo de discórdia, de briga, de confusão, chute na canela, tiro, faca. Agora, você bota lá.
discreto. Imagina você botando ícone e a família toda é protestante. E aí, como é que fica? Vai ser uma coisa complicada. Então, melhor não, né? Sim. E então? Aí ele perguntou como lidar com isso. Quem perguntou? Foi o Renan. O Serafim? É, Veja, é a questão do bom senso, meu amigo. Você que mede a temperatura da sua casa, não é? Se, por exemplo, se na sua família são protestantes, eles têm aversão a imagens e têm uma opinião formada contra, você vai ter problemas em casa. Agora, se você tem autonomia no seu quarto, você pode ter ali um ícone. Esse é o quarto. Não creio eu que eu já tive o caso de uma pessoa na igreja que a mulher jogava fora os ícones. Jogou na rua. Queimava o rosário, o cordão. Então, era conflito. Como lidar com isso? É que cada um tem que medir as coisas. Não posso dar uma regra para todo mundo. Faça assim, faça assim. Depende de cada pessoa, de cada família, do nível cultural, do nível de paciência. Ih, coitado São Miguel Arcanjo. Meu Deus. Então, Barnabé, você vai mostrar este vídeo com esta nossa conversa, né? Para ver o que ela diz, entendeu? Então, veja, você pode negociar com sua família, se você é menor de idade, depende da família. Então vai ter problemas. Agora, se você se você tem uma certa autonomia, pelo menos no seu quarto, pronto. Os pais de Rafael já respeitam, pelo menos deixam, né? Porque, veja, fica aquela a proibição do Antigo Testamento como regra, e daí eles não querem nem ouvir. Aí você lê Colossenses 1, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Veja, é o ícone de Deus. Então, se ele se manifestou, o Deus visível, é a face humana de Cristo. Então, ele pode ser pintado, pode ser representado. E como ele transmitiu a salvação e a graça e a santificação, então Cristo é venerado no céu. E o ícone é uma representação. Então, essa compreensão teológica mais abrangente, ele não tem. Eles só se pegam naquela proibição e não querem saber, né? Mas o fundamento teológico, dogmático, doutrinal é a encarnação do Verbo. E aí você explica, olha, a ortodoxia não tem estátua, é proibido. Em alguns países ortodoxos, atenção, você pode encontrar num parque a estátua de um rei e tal, mas aí não é objeto de adoração, não. É uma representação. Mas, no geral, não se usa a estátua. A estátua é uma tradição latina. Veio da Europa Ocidental, não veio do Oriente. Ok?
Bom, que mais? Padre, eu tenho uma dúvida. E, e você vai herdar estátuas, hein? Mas peraí, que vão lhe doar estátuas, hein? Ah, então são lembranças familiares. Aí já complica, né? Porque herança de família. Olha aí uma dica. Então, você pode colocar num lugar especial ali, né? Na esquina da sala, etc. Então, você tem que usar a criatividade aí, não é? Tá certo? Eu entendo perfeitamente isso. Mas são uma estátua, né? Então, muito bem. Que mais? 3 minutos agora. Gente, Padre, em relação a ícones, por exemplo, de católicos orientais e daquelas igrejas não calcedonianas também que fazem ícones, como que a gente deve vê-los? Deve prestar, enfim, deve olha, respeitar eles? eu darei uma resposta assim, bem pessoal. Eu diria assim: a gente pode apreciar esses ícones como uma arte religiosa e não entrar nessa discussão se são canônicos ou não são canônicos. Você pode ter em casa, né, ícones etíopes, da Etiópia ou coptas, né? Então, de repente, ver a fé daquele povo, né? Então, não creio que seja um problema, uma heresia grave, né? Então, respeitar. São igrejas milenárias, né? Que estão ali mantendo a fé e são. Olha, eu não diria que há problemas para ter em casa agora. Eu que não posso botar eh, na igreja, né? Para servir na igreja, não. Que aí é complicado. Agora, o Davi fez a pergunta, aqueles ícones latinos de artes, olha, eu diria, não é adequado, não. Ok.